conhecer um pouco a área externa aqui da pousada, a primeira coisa que você tem aqui é essa jacuzzi. Aí você repara que é um local bonito. Aí você tem 2 blocos de hospedagem. Você tem essa com essas piscinas externas que são sensacionais à noite, dá fotos incríveis. Porém, se você quer um pouco de privacidade, talvez você não tenha. Se você for observar essas piscinas que ficam na sua varanda, essas piscinas exclusivas sensacionais, ela fica de frente para a área aqui da piscina onde a gente está. Então todo mundo que tiver aqui vê você lá em cima. E você tem essa outra piscina aqui também bem bacana. No primeiro momento você deve estar perguntando, olha, como é que a gente vai subir aqui que não tem escada? Sim, a gente tem uma escada aqui escondida, tá vendo ali? Só que a piscina é bem funda, então isso daqui para criança não é muito legal. Então não esqueça de trazer a boia da sua criança. Apesar que aqui tem uns macarrões, né? Então a criança pode usar, só que assim, é funda mesmo. Aqui no fundo você tem mais essa outra jacuzzi. E você ao fundo tem algumas mesas e você tem mais uma área sofá para você descansar. Esse é o outro bloco. O quarto é bem amplo, a gente vai mostrar para você, fazer o tudo quarto, apesar de estar bem bagunçado. E aqui ao lado direito é onde você tem o café da manhã. Uma coisa que eu gostei aqui foi justamente o valor que eu paguei. No total deu mais ou menos R$1.400. Eu, Gisele, João Pedro está com 10 anos. E nessa diária a gente teve incluso alguns passeios, entre eles o passeio de escuna. Se você ainda não viu o vídeo que a gente fez do tour aqui de Paraty, vai ter um card aqui em cima. É um passeio obrigatório, não necessariamente de escuna, você pode pegar um passeio privativo de barco menor, com um barco menor ou com uma lancha, só que aí é um pouco mais caro. Esse passeio ele custa R$100 por pessoa. E a gente também teve nessa diária o City Tour, você pode optar contratando um guia lá no centro histórico, na Praça da Matriz, ou de charrete, que é o que a gente vai fazer, e também o passeio para a Trindade. Então vai um guia com você e a operadora que fez esses passeios é o receptivo Estrela Tour. Então eu não sei se eu falei o nome certo ou o nome errado para você. Tem estacionamento, a pousada ela está localizada afastada do centro histórico. Não dá para ir andando para o centro histórico, até daria mais ou menos aí uns 10, 15 minutinhos. E se você tiver de carro, lembre-se sempre de estacionar na parte perto do cais, porque se você for pela principal para tentar estacionar no centro histórico, vindo pela frente, pela avenida principal, a que liga a BR aqui, cara, você vai ter muita dificuldade de estacionar. Olha, não esquece repelente, pessoal, a gente está numa região de Mata Atlântica, então mosquito aqui tem a dar de pau, então não custa nada. E aí vai uma crítica, uma sugestão para a galera da pousada. Alguns vasculhantes têm algumas frechas, que é o caso que aconteceu com o meu quarto. Eu não sei se são todos os quartos. Então quando eu cheguei, tinha um mosquito que não acabava mais, tá? Então tomara que eles resolvam isso, porque isso realmente é um problema. Isso não vai denegrir em nada a imagem da pousada, que é sensacional, tem uma estrutura muito boa. Mas aqui a gente tem o compromisso de falar a verdade, de falar qual foi a nossa experiência. É uma pousada pequena que tem mais ou menos uma média aí de 40 a 45 quartos. Se você quiser pegar os quartos que ficam de frente para a piscina, que é onde eu estou nesse momento, lembre-se que se a galera estiver usando esse espaço, com certeza vai fazer barulho do lado de cá. Então se você quiser pegar os quartos que não tem visão da piscina, são os quartos que vai ter mais silêncio e mais privacidade. Em compensação, você não vai ter a vista bonita. E aí você escolhe o que você prefere, silêncio ou vista. Lembrando que o barulho não depende da pousada, né? Isso depende do tipo de hóspede que tiver aqui. Então, se tiver aqueles hóspedes farofeiro, bagunceiro, gosta de gritar, não vai rolar. Aqui do lado de fora ainda, você tem esse bar que funciona, agora eu não lembro se é até as 22 horas ou até as 8 horas. E aqui você pode fazer as suas refeições. Vamos pegar o cardápio aqui para você dar uma olhadinha na média de preços do que tem aqui, ó. Então, muita cachaça artesanal, óbvio, em a média de 40 a 30 reais, que você pode até adquirir aqui. E o cardápio, ele tá aqui, ó, tá vendo? Você tem várias opções, ó, para você poder comer aqui caso você não queira ir na rua. Então você tem lula, você tem camarão, você tem entradas, saladas, então você tem um cardápio bem farto aqui, ó, filé de peixe, aves, carnes, então, tem tudo aqui. Só para confirmar o horário para vocês, o horário funciona até às 22 horas. Com relação ao nome, é o Estrela da Manhã Tours, galera. A gente vai fazer o tudo quarto. Tá bem bagunçado, de passagem. A gente sempre gosta de mostrar o quarto para você arrumadinho, bonitinho. E a gente vai mostrar o quão bagunceiro a gente é nas nossas viagens. Cara, e hoje o dia tá bonito demais. Olha lá, dá dando pra ver até a lua, gente. Aqui, ó, tá dando pra ver a lua, que continue assim
pelo menos na primeira parte do passeio que a gente tem que fazer hoje. Então bora acordar o povo que tá dormindo. O nosso quarto é esse aqui, bem bagunçado, tá vendo, ó? O João Pedro tá ali, olha, repara só a cama não, gente, ó, o João Pedro tá ali esperando pro café da manhã. Então a gente tem essa cama aqui, a gente tem essa televisão aqui atrás, essa outra cama aqui, um sofá-cama, o ar-condicionado e a gente tem aqui esse armário. Então vamos abrir aqui, ó, tá vendo? Aí você tem a visão da piscina, tá vendo? Aí você tem ali a rede, então você tem aí essa visão, que é legal, né, gente? Vamos falar a verdade, lá no salão do café da manhã. E você tem essa pequena varanda. Pessoal, olha o vilão por onde nossos amigos mosquitinhos entram, tá vendo? Eu vou falar que eu sou chato pra reclamar, mas o banheiro é bom, tá? Bem espaçoso, o quente funciona muito bem. A porta aqui do banheiro, né, pra não entrar mais mosquito, né? Manter ele fechadinho, já que não dá pra fechar aquele buraquinho. Senão na parte da tarde, na hora que eles querem nos visitar, a gente não quer a companhia dele. A Gisele tá se arrumando ali. Ela fica braba que eu fico mostrando o quarto bagunçado. Ela não gosta. Pêssego, melancia, mamão, abacaxi, goiabada. Opção de pães, hambúrguer. Parece ser um pão de queijo. Esse pudim tá com a cara boa. Opção de bolo, chá, variedade de sucos, né? E você tem uma rampa aqui para quem tem acessibilidade. Só que assim, é uma rampa pesada, tá? Não é uma rampinha não. A gente tá bem alto mesmo. Agora vamos parar de falar um pouquinho e vamos comer, né? Para as considerações finais sobre a pousada Imperatriz, eu resolvi fazer esse vídeo aqui na Praia dos Ranchos, em Trindade. É onde são as praias mais bonitas que a gente tem de uma maneira geral. Bom, como é que foi minha experiência? Sinceramente, minha experiência não foi muito boa, estou muito triste e decepcionado. Então eu vou contar todos os detalhes para vocês com uma avaliação muito honesta e responsável. Vamos começar pela estrutura. Vocês puderam observar que tem uma piscina bacana e tem duas jacuzzis, tem algumas redes, tem umas áreas como se fossem uns lounges externos. Só que eu acho que essa estrutura ela é pequena para a quantidade de hóspedes. Então, por exemplo, se você quiser usar a jacuzzi, fica praticamente impossível se o hotel estiver lotado, porque como eles não determinam um horário que cada família pode utilizar, como acontece no Vale da Mantiqueira, fica até como dica para o hotel, caso assista esse vídeo, eles estabelecem um tempo de 30 minutos para você poder utilizar a jacuzzi. Dessa forma, você consegue ter um rodízio dos hóspedes. Porque senão, quem pegou o controle remoto primeiro é quem vai assistir a televisão. Na minha casa era assim, né? Quem pegava o controle remoto ou quem pegava o cantinho do sofá, ficava o rei ali, não saía mais. Então é o que acontece lá. Então a gente não conseguiu usar a jacuzzi. O problema do mosquito no quarto realmente foi grave. Eu já expliquei, já mostrei isso pra vocês, cara, não dá a gente chegar e ter, mosquito pra caramba. Isso, infelizmente, foi um descuido. Já que você tá com um problema no quarto onde você tem entrada pros mosquitos, isso tinha que ter sido resolvido. Outra coisa que me deixou chateado também foi a questão do café da manhã. O café da manhã realmente estava bem zoneado. E assim, hoje eu fiquei muito irritado, tanto que eu fui hoje na recepção e toda essa avaliação que eu tô passando pra vocês, eu fiz lá na recepção do hotel. Cara, não dá pra você acordar e tomar café da manhã e não tem mesa pra você sentar. Dá aquela sensação de que você chega no shopping, né, shopping lotado dia de domingo, e aí você fica caçando um lugar pra sentar, quando a pessoa levanta, vem 2, 3 famílias correndo pra pegar a mesa. E aí eu consegui a mesa, né, uma família liberou, só que ela tava suja. A gente teve que pedir 3 vezes aos funcionários para poder limpar a mesa para que a gente pudesse se servir. Até que infelizmente tive que ser grosso com a menina, até peço desculpa a ela, porque ela foi limpar uma outra mesa que esvaziou. Eu já tinha pedido ela 3 vezes. Eu cheguei para ela e falei, cara, desculpa, tu tem que dar prioridade para mim ali, eu acabei de pedir você, não tem ninguém. Ela ficou até chateada, depois ela até pediu desculpa, eu fui grosso. Não é muito o meu estilo ser grosso, mas cara, não deu, né? E os funcionários literalmente batendo cabeça. O hotel estava cheio, bem cheio, diga-se de passagem, então o que dava para perceber é que os funcionários estavam
batendo cabeça, então não passou uma experiência legal. Vamos falar da localização, pessoal. Ele não está localizado no centro histórico. Dá para ir andando? Dá para ir andando. Você quer fazer uma caminhada boa? Dá para ir andando, só que você vai precisar chamar um Uber ou ir de carro próprio e estacionar o carro lá no centro histórico. Quem fica hospedado lá no centro histórico tem uma experiência melhor, mas a minha opção foi ficar realmente fora do centro histórico, porque eu queria aproveitar a estrutura da piscina e da jacuzzi. Eu reclamei da jacuzzi e eu preciso informar que a piscina é muito funda, muito. Se tiver crianças pequenas, não dá pé para ela. Até para gente que é adulto, a piscina é grande, então você vai precisar usar uma boia, um salva-vida ou aquele macarrão. Então as crianças vão ficar lá na piscina, você vai ter que ficar de olho o tempo todo, porque realmente, quando eu digo funda, é funda mesmo. Ela tem um bar na piscina que é terceirizado, cara, sensacional, muitas opções de lanche, isso eu gostei, né? Cerveja sempre gelada, o atendimento muito legal ali. O estacionamento atende praticamente todos os hóspedes, não tive dificuldade de conseguir estacionar meu carro na pousada, como em outras pousadas que tem em Paraty, que às vezes é muito ruim. Por quê? Porque a pousada, o estacionamento é muito pequeno, aí os carros têm que ficar fechando um ou outro, então isso eu achei bem legal. Então quando você quer sair, você não depende de ter que esperar 5, 10, 15 minutos, então isso também eu achei bem legal. O quarto é o quarto bom, tirando a história do mosquito, né, que eu já deve ter falado umas 10 vezes, pô, chato pra cacete, você não deve estar nem aguentando mais falar, né. Mas é um quarto bom, o ar-condicionado funcionou de boa. Agora, o quarto 39 teve um problema a mais. Como ele tem saída para jacuzzis, que é gramado, o que acontece? A galera molha tudo ali, vem com a grama para frente do quarto que eu estava hospedado. Conclusão da história, por mais que a pessoa limpe, a não ser que você coloque um funcionário 24 horas ali, né? Vai ter o que? A galera vai levar sujeira pro corredor, que é justamente logo que tu entra, onde tem um tapete. Então toda essa sujeira inevitavelmente vai para o meu quarto 39. Então isso foi outra coisa que me irritou profundamente. A pousada, pessoal, o aspecto positivo é que ela está querendo se tornar uma pousada premium, tipo a Apple House, que tem na região das Cachoeiras, em Paraty. Por quê? Porque ela fez essas piscinas na varanda, como eu já mostrei no vídeo, só que ela tem que ter o serviço premium também. Porém, tem uma coisa interessante, ela está vendendo as suas diárias já com os pacotes inclusos. Isso é bem interessante. Eu achei isso bem positivo, diga-se de passagem. Tô falando uma coisa boa, tá vendo? Porque a estrutura, de uma maneira geral, ela é legal. Ela precisa de ajustes. Então, no nosso caso, que ficaram 3 pessoas, só de escuna R$300. Só o passeio para trazer aqui para as praias de Trindade, R$100 por pessoa, seria R$600. Então, se eu paguei 1.400 para as 3 diárias, eu iria abater esse custo que eu teria caso eu quisesse fazer esses passeios. Então, na verdade, a minha diária ela sairia aí por R$800, o que daria uma média aí de uns R$200, R$300 por dia em alta temporada. Então, eu acho que vale demais. Essa é a minha segunda vez que eu fico. Vou dar uma terceira chance para ela, para que eu possa ter uma experiência diferente, porque realmente ela tem uma estrutura bem interessante, bem legal. E eu também queria saber a sua opinião, o que você achou. Deixa aqui no comentário do vídeo, caso você também tenha ido para a pousada, se sua experiência foi diferente, relata aqui, que é para a gente poder ter o contraditório, né? Para a gente poder ter a opinião de todo mundo. Ó, e assiste o roteiro de 3 dias que eu fiz, sensacional. E eu vou ficando por aqui, na Praia dos Ranchos, aqui em Trindade, um local sensacional, lindo, maravilhoso. Não deixem de assistir o vídeo do roteiro de Paraty. Fica com Deus e até o próximo vídeo.